A gente falou aqui alguns 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, temos falado sobre uma batalha entre a razão e o Evangelho, a palavra de Deus, que nem sempre é entendida ou compreendida pela razão. Exatamente 31 anos atrás, eu estava saindo da UNB, eu cursei Direito lá. E a gente teve um curso excelente. A maioria dos nossos professores eram ministros do Supremo, do STJ Oitito. É o time mais legal aqui. Não esse tipo de ministro que está hoje, mas ministros mesmo, gente qualificada. E eu saí de lá, gente, eu achava que eu era bom pra caramba. E aí quando eu fui para o mercado, para a prática, eu percebi que eu era um índice ambulante. Eu sabia onde estava tudo, nas leis, no código, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu trouxe para vocês aqui uns Legos, sabe? Montei e mostrei que uma coisa é você ter o conhecimento, saber onde estão os versículos, e outra coisa é você viver aquilo, é você aplicar aquilo na sua vida. São duas coisas totalmente diferentes. Eu achava que eu estava preparado para a vida, até que eu tive um encontro com Jesus. E aí eu precisei morrer e nascer de novo. Aí eu percebi a importância do Evangelho, da Palavra de Deus para me guiar, para me lavar, para me restaurar. Ninguém precisou ficar dizendo assim para mim, lê a Bíblia, vai orar, porque para mim era uma questão de viva ou norte, era uma questão de me instruir num caminho que eu devia andar, porque eu já tinha percebido que a minha vida até ali era no máximo um amontoado de conhecimento, mas sem a virtude adequada. Eu fiz muita coisa errada com esse conhecimento. Fiz muita coisa certa também. Mas havia um vazio inoperante dentro de mim, porque a vida tinha que ser mais do que, Wesley, ganhar dinheiro e comprar as coisas que a gente queria, mais do que só ser alguém virtuoso. Eu tinha uma religião, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. E isso faz muita diferença. Porque normalmente eu me apegava ao meu lado religioso quando eu estava precisando de alguma coisa. É muito comum isso. As religiões, elas te apresentam facetas para suprir a sua necessidade. Né? A religião que nós mais conhecemos hoje, as religiões que nós mais conhecemos, elas estão aí para isso. Colocando o homem no centro e Deus e os deuses vão circulando o homem para satisfazer as suas necessidades. Gente, é assim desde que existe homem. O homem tenta manipular a Deus para colocar a Deus no lugar que nós queremos ele. De preferência para que ele faça o que a gente quer que ele faça. Nós vamos percorrer hoje a Bíblia e eu quero te pedir paciência para isso, porque nós vamos ler uma virtuosa, generosa porção da Bíblia. Mas é importante que a gente entenda isso, sobre esse contexto que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias, porque isso tem um fruto maravilhoso para a nossa vida. Pastor Manassés está olhando ali no relógio, hoje eu vou ser mais rápido, viu, pastor Manassés? Estou brincando, viu, meu irmão? Bom demais ter vocês aqui. Então, abra aí no capítulo 17 do livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vocês certamente já ouviram falar de um filósofo grego chamado Epinêmides. Não? Epinêmides. Não? Não. Gente, nasceu em Creta, 600 anos antes de Cristo. Tem vários livros e poemas. Não ouviu falar? Paulo já ouviu falar dele. Paulo cita ele nesse texto. Paulo cita ele na carta a Tito, capítulo 1, versículo 12. Quer ver?
Não precisa abrir, mas tem um livro na Bíblia chamado Tito. E tem um menino aqui na frente chamado Tito. E no livro de Tito, Paulo traz uma expressão desse profeta, no versículo 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa é uma citação de Epimênides. Epimênides era considerado pelos gregos um mago, porque Deus operava através dele. Era muito comum na antiguidade você chamar um profeta de um mago, porque através dele Deus fazia sinais que a mente não compreendia. E foi isso que aconteceu 560 antes de Cristo. Uma grande praga assolou Atenas. E o povo grego foi atrás dos deuses de plantão que lhe serviam. Eles tinham os deuses lá, tinha estátua para todo tipo de deus. Paulo, quando entrou em Atenas, ficou sufocado, admirado com tanto de estátua e tantos deuses que eles tinham. Gente, vai por Brasília, tem igreja para todo tipo de deus aqui. Tem para do casamenteiro, tem para do que tira da doença, tem para a igreja, tem todo tipo de igreja. O milagreiro, sabe? É impressionante. De novo, pela capacidade que um homem tem de criar um Deus que lhe sirva. E pouca gente venceu os gregos nisso. Paulo, munido do evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem, foi lá no covil dos caras, no Areópago, no lugar onde os grandes filósofos daquela época iam demonstrar a sua sabedoria, iam apontar para um Deus e aquilo que ele podia fazer. Paulo foi lá. E Paulo não tinha essa Bíblia escrita que a gente tem hoje. Paulo tinha um coração. Paulo tinha um novo nascimento. Paulo tinha uma experiência com Jesus Cristo pessoal. E daí nós tiramos o que está registrado em Atos capítulo 17. Acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 17. A partir do versículo 21. Não, vamos ler a partir do 18. Melhor. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então está claro para vocês que havia uma cisão quase que irreconciliável entre a razão deste mundo, o povo grego, a matemática, a física, toda a ciência que foi bem desenvolvida pelos gregos, e aí eu incluo a filosofia, os estoicos, os epicúreos, né? Havia uma cisão entre eles, porque quando Paulo falava do evangelho, eles chamavam Paulo de tagarela e louco, e que coisa esquisita que esse cara estava falando. Mas Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: gente, olha o cenário. O Areópago era a bancada do Jornal Nacional. Isso é o meu telefone? Ele fica ouvindo a minha voz, né? Eu deixei ele aí ainda. Pode desligar ele.
Sabe, a gente tem falado sobre esse perigoso contexto que nós vivemos hoje, de tanta notícia, tanta informação, né? Especialmente em tempos de clima acirrado na política, polarização, né? Como nós temos que tomar cuidado com a enxurrada de informações que é colocada no nosso colo e como isso pode fazer mal para o nosso coração. Esse era o cenário do aerópago. Traz para lá, vamos levar para lá. Traz essa notícia aí. Vai que a gente quer, né, esse Deus para nos servir também. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Olha a religião. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Quem que Paulo estava anunciando? Pode responder, quem que Paulo estava anunciando? Jesus. E Paulo estava dizendo para eles: é exatamente essa estátua desse Deus que vocês não conhecem. E Paulo estava dialogando ali com a nata, e Paulo estava presumindo que eles sabiam se tratar de um evento ligado a um filósofo e profeta chamado Epinêmides. Porque foi quando teve essa grande praga em Atenas, que quase matou todo mundo. Eles fizeram cultos e ofertas para todos os deuses de todas as estátuas que tinham lá, e o povo continuava morrendo. E falaram: ó, tem um profeta de um Deus estranho aí, o Deus dos judeus, que mora lá em Creta, traz ele dessa ilha, porque foi o único Deus que nós não consultamos ainda, foi o Deus dos judeus. E aí trouxeram Epinêmides para Atenas. E resumindo a história, Epinêmides invocou o nome do Senhor, e a praga foi afastada. E naquele dia, os gregos então fizeram uma estátua ao Deus desconhecido, que era o Deus dos judeus. Um Deus que não tinha um nome. Era um nome que estava sobre todo nome. Um nome que os judeus não pronunciavam. Tinha um temor só de falar. Porque eles sabiam que não deveriam tomar o nome de Deus em vão. Então não deveriam misturar o nome de Deus com o nome de todos aqueles deuses que estavam ali prefigurados em suas estátuas. Mas o grego não aguentou e fez uma estátua ao Deus desconhecido. Quando Paulo larga com essa, ele atraiu a atenção de todo mundo. Opa, peraí, esse cara conhece do que ele está falando. E diz: esse aqui é o meu Deus. E aquilo foi trazendo à memória algo que a ciência, a filosofia não explicava. O poder de Deus que curou uma nação. Que os livrou de forma milagrosa de uma peste. E Paulo continua: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de vós. E essa expressão, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, faz parte de um poema de Epinêmides. Paulo estava tentando se assemelhar com aquele povo para dizer o seguinte: se arrependam. Sabedoria, o que você aprendeu aí, tudo aquilo que os seus filósofos, tudo que a sua razão consegue te construir, é isso daqui, perto da loucura do Evangelho. Paulo não estava dizendo: joguem o seu conhecimento fora, joguem a ciência fora. Paulo estava dizendo: existe algo mais, existe algo além que traz vida. Há
naquela época, a filosofia que estava reinando e vigorando, e até hoje ainda o é, muito forte no pensamento científico, é dos estoicos, que ignoram a ressurreição. Já falei sobre isso aqui. Então, quando termina esse discurso, Paulo está dizendo assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você outra hora. Isso aí não nos interessa, aí você foi demais. A nossa mente não consegue alcançar alguém que morreu e ressuscitou. Isso aí a ciência não consegue replicar. Se a ciência não consegue replicar, isso não existe. Então vamos deixar isso para lá. Zombaram dele de novo. Gente, eu estou fazendo aqui a introdução da introdução do que nós vamos falar, para a gente se situar no que nós estamos falando nos últimos tempos. E muito importante a gente relembrar que haverá um dia que nós todos seremos julgados por um homem, por um justo juiz, Jesus Cristo. E nós não vamos ser julgados conforme aquilo que, de boa vontade, nós achamos que era o certo fazer, ou nosso estilo de viver. Nós vamos ser julgados se naquele dia ele olhar para nós e se ver em nós. É Cristo em nós. É o fato dele ter sido justo no nosso lugar. É o fato de que Deus vai olhar para nós e ver o seu Filho sacrificado na cruz, que vai nos livrar da nossa condenação. Não são as nossas obras. Mas eu falei 2 domingos atrás sobre a importância de como a gente se veste. Né? Pastor Manassés mesmo entendeu, está ali, ó, todo bonito, já de terno hoje também. E eu mostrei para vocês que o se veste não é sobre o externo, é sobre quem nós somos. Nós fomos chamados por Deus para nascer de novo, para sermos como Cristo é. O pastor Roberto trouxe no último domingo uma mensagem baseada num acontecimento na parábola de Jotão, que está lá no livro dos Juízes. Continuando, para a gente chegar onde a gente vai chegar hoje, no tempo dos Juízes, gente, foi um tempo que veio logo depois do final do ministério de Josué. E com a sua morte, a Bíblia descreve, com a morte de Josué e todos os seus contemporâneos, o povo já não se lembrava mais de quem era Deus. E começou a criar os seus deuses e de novo fazer estátuas e adorar perante as estátuas aos Balaíns. E Deus então perdeu a paciência com o povo. Ah, é? Vocês não lembram do que eu fiz? Vocês não lembram de Josué? De como eu destronei todos diante de vocês? Mas vocês ainda não fizeram o que eu mandei? Vocês foram tolerantes com alguns povos que estão no meio de vocês? Então eu vou usar esses povos para atormentar vocês. Para vocês perceberem quanto vocês precisam de mim, de arrependimento, como vocês precisam do meu livramento, do meu poder. Porque o povo achava que conseguia conduzir a sua vida do seu jeito. Tenho certeza que um monte de gente está pensando assim: eu não sou isso. Eu não sou assim. O livro dos Juízes, ele tem várias vezes essa expressão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Esse é o último versículo do livro de Juízes. Foi um tempo onde o homem decidiu se guiar pelo seu conhecimento, inclusive do seu conhecimento de Deus, por sua religião. E deu no que deu.
Deus, por sua grande misericórdia, resolveu estabelecer juízes. Que era para quê? Para ajudar o povo a sobreviver diante daqueles povos inimigos que eles haviam tolerado. E como acontecia? Deus chamava um homem ou uma mulher para enchê-lo do seu poder para que o povo tivesse livramento. Um desses foi o pai de Abimeleque, chamado Jerubbaal, mas que na língua nativa chamava Gideão. Quem lembra da história de Gideão? O pastor Beto falou de um filho dele, Abimeleque, do Apolo Gideão, que era o pai de Abimeleque, que tinha tido 70 filhos. Como que ele chegou em 70 filhos? Gideão era aquele que tinha um problema de autoestima. Quando Deus chegou até ele e disse, olha, eu quero livrar o meu povo dos midianitas. Os midianitas eram um povo, você pode ler essa história, está lá em Juízes a partir do capítulo 6, que fazia o seguinte, quando os judeus iam lá e semeavam e começavam a colher, eles iam lá, viam um povo muito numeroso, pareciam gafanhotos, roubavam toda a plantação, tudo que eles tinham plantado, todo o gado, e voltavam para o seu arraial. E eles faziam isso tantas vezes, que o livro de Juízes descreve que os judeus eles já viviam intocados em cavernas, escondidos, com medo desse levante. E aí Deus falou, quer saber? Já mostrei para vocês que vocês não deviam ter deixado os midianitas aí. Já que vocês deixaram, vocês já aprenderam, né? Vocês estão vivendo escondidos e correndo e em cavernas, eu vou livrar vocês. E aí Deus chamou Gideão. E Gideão falou, Senhor, logo eu, que sou o menor daqui, das menores tribos e tal. E aí Gideão foi lá e chamou outras tribos e fez um vultoso exército. E Deus falou, não. Vamos diminuir essa turba de gente aí, porque se vocês ganharem a guerra com esse tanto de gente, vocês vão achar que é vocês mesmos. E lembra que Deus está querendo tirar da razão da religião? Deus queria mostrar que era o poder dele que iria livrar o povo. Então, fez Gideão descer o seu exército a 300 pessoas. Que Deus mesmo escolheu como que ia ser. E de fato eles livraram o povo de Israel de um grande exército de midianitas. De uma forma sobrenatural. Deus estava intervindo com o seu poder, o povo voltava a se prostituir com a religião. Deus intervia com outro juiz. O povo voltava a construir outros deuses. Foi assim o final da vida de Jerubbaal, Gideão. Eles foram lá, mataram todos os midianitas. Os midianitas, eles andavam com a meia lua de ouro aqui. E as mulheres andavam com argolas de ouro no pescoço. Ele roubou todas essas... mataram os midianitas, roubaram esses ouros. E Gideão então fez uma estola sacerdotal de ouro para si. E colocou ela em exposição para dizer, olha como nós somos bons. E o povo então começou a adorar a estola sacerdotal. Foi assim que acabou a vida de Gideão. Meus irmãos, o coração do homem sem Deus vai continuar procurando um alvo de culto. Vai ser a razão, vai ser a sabedoria, vai ser um outro Deus. E hoje eu quero falar sobre o cristão que nasceu de novo, que já não está mais nessa prática pagã, racional, que não está atrás de outros deuses, mas continua achando que Deus existe para servi-lo. Existe uma diferença de você só servir a Deus. Existe uma diferença de você ter um relacionamento íntimo com Deus. De você ser amigo de Deus. Existe uma diferença entre você só conhecer o Evangelho e decidir servir a Deus. Isso é muitíssimo importante. Mas nós aqui somos chamados para algo mais. É muito importante a palavra de Deus, pastor Walter, para restaurar o nosso caráter, para lavar a nossa vida. Mas vida cristã não é só o que pode, o que não pode,
o que eu era e o que eu sou. Quando o Senhor criou a mim e a você, Ele estava criando um filho. Será que aquele cara que gerou uma criança e a mãe tem que entrar na justiça para ele visitar, ele deposita a pensão todo mês, ele não briga para ver o filho, ele não faz que não, ele tipo assim, não, eu vou cumprir a minha regra, é um final de semana alternado e tal. Será que esse sujeito é pai? Vamos ser sinceros. Será que esse pai vai influenciar o filho? Dá para ser pai sem amor de verdade? Na certidão de nascimento ele é pai. E dá para ser crente assim. Dá para ser crente religioso. Dá para ser crente nominal. Nós não fomos chamados para isso. Não é só sobre servir a igreja, servir a Deus. É sobre ser apaixonado por Jesus. É sobre se deixar levar pelo Espírito Santo para muito além da razão, do conhecimento. Foi isso que Pedro fez quando viu aquele vulto vindo na água. Falou, me chama que eu vou, Senhor. Me chama que eu vou andar sobre as águas. Você acha que Pedro calculou? Não, eu consigo andar pelas águas? Não. O Senhor chamou, a palavra de Deus mandou, ele foi. Esse Pedro, a Bíblia descreve no livro de Atos, que a sombra dele curava as pessoas. Você imagina o impacto disso em Jerusalém? As pessoas eram trazidas e eram colocadas nos alpendres por onde Pedro passava, porque só a presença do Espírito Santo na vida de Pedro curava as pessoas. Essa é a igreja que o Senhor espera, está chamando. Não é gente na média. Não. É gente que tem uma relação com o Espírito Santo, de intimidade, que convive com o poder de Deus, que faz diferença na sociedade, na cidade, na casa. Não é alguém que fala, Pai, eis-me aqui. Não é, Senhor, que bom que eu vou ter tempo com o Senhor. Eu estava esperando para falar com o Senhor o que está acontecendo na minha vida. Não é gente que vai burocraticamente orar porque o pastor mandou. É gente que não aguenta, sabe, a hora de chegar em casa, para eu vou ter tempo com Deus. Não é sobre, o pastor mandou eu ler o livro tal. É sobre, Senhor, eu quero saber mais do Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que o Senhor está mudando o meu caráter. O Senhor está me ajudando nas minhas circunstâncias. Mas eu te amo. É sobre isso que o Senhor está falando. Amarás somente a mim e de todo o seu coração. Não é sobre ser religioso, ter conhecimento e andar na média das pessoas. É sobre ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Gideão. Gideão fez muito pelo povo, mas depois que virou objeto de idolatria, arrumou para si 70 concubinas. Quando você olha para um homem de Deus, quando você olha para um crente, sabe o que as pessoas esperam? Uma pessoa correta, uma pessoa respeitosa. Quando Deus olha para um homem de Deus, Ele quer uma pessoa correta, respeitosa e cheia do poder de Deus. Cheia do Espírito Santo. Não é só alguém que vive uma vida morna. É alguém que ou é frio e não serve para nada, ou é quente, Deus pode usar. Porque o morno, na média, Jesus vai vomitar. No dia desse julgamento que está descrito por Paulo. Nós não fomos chamados para ter um relacionamento religioso com Jesus. Fomos chamados para ter um relacionamento de intimidade. Jesus sabia muito bem a diferença de quem estava seguindo ele em troca de pão, em troca de cura, e depois o abandonava.
Jesus sabia muito bem. Mas Jesus tinha consigo os seus discípulos. E nós vamos ler o texto base do que nós vamos falar hoje agora. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Fique aí em João capítulo 15. Existe um paralelo entre o cenário descrito em João capítulo 15 e o que Lucas escreveu no capítulo 12. E Lucas capítulo 12 descreve o mesmo cenário de João 15. E Lucas capítulo 12 começa assim: visto que milhares de pessoas, milhares, se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Jesus fez uma diferença, multidão que estão se aglomerando, meus discípulos, vem aqui, eu quero conversar com vocês. Mas Jesus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo, para amar. Está dando a mesma oportunidade. Mas existem uns que estão na intimidade com o Senhor. E é esse o lugar para onde eu quero estar, onde eu quero que vocês estejam todos os dias da nossa vida. Então, voltamos para João capítulo 15, é o mesmo cenário de Lucas capítulo 12, é que o Lucas era mais detalhista e percebeu tudo isso. E João, então, disse o seguinte ali, a partir do versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Tem como você amar assim, irmão, paz do Senhor, ligar de vez em quando. Mas amar mesmo, gente, é diferente. É se importar. Amar mesmo é você abraçar, é perguntar como está a vida. É você orar pelo irmão em secreto, sem ele saber que você está orando por ele. Existe um chamado de Deus, que Jesus está dizendo, eu quero que vocês amem. Chega de relacionamento superficial. Assim como eu os amei. Jesus está falando para os discípulos, que viviam com ele, que dormiam com ele, que estavam passando por tudo com ele. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Claro que Jesus já estava falando do que ele iria fazer. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhe ordeno. Vê que servir faz parte? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Isso é a expressão exata de um relacionamento de intimidade. O que eu ouvi do meu Pai no secreto, eu estou trazendo para vocês no secreto. Intimidade. Isso não se consegue com uma vida religiosa. Isso não se consegue fazendo de Deus o seu servo. Buscando a Deus só quando você precisa. Isso é uma vida com Deus. A gente lê isso daqui, isso está tão descortinado diante de nós, mas a gente acha que a gente pode servir a Deus como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E se eu estou certo, gente, se eu já li a parábola das 10 minas, se eu já li a parábola dos talentos, o rei que pega lá as minas, os talentos, ele entrega para os seus servos. Quem que tem que servir? É o rei ou é o servo? Quem que vai prestar conta? É o rei ou é o servo? E Jesus está dizendo assim, mas existe um povo diferente. São vocês. São os meus amigos.
Existia Gideão, que eu usei por um propósito, e Deus quer nos usar com um propósito. Mas mais do que isso, o Senhor nos tem como alvo do seu afeto, do seu amor, do seu cuidado pessoal. Isso vai muito além do que podemos fazer por Ele. Isso é ter prazer na sua presença. Isso é querer estar com o Senhor na intimidade. Não atrás de um poder, não atrás de um resultado, não atrás de fama ou distinção, de ter o seu nome conhecido. De novo eu vou descer para a prática para a gente entender. Eu amo a minha esposa. E eu procuro agradar a minha esposa, não é porque eu estou numa corrida para que ela me ache o melhor marido do mundo. Embora é óbvio que eu seja, mas não é para que ela me dê uma nota ou para que ela me devolva algo em troca. Gente, eu tenho um prazer em amar a minha esposa. Mas eu poderia dizer para ela, eu estou aqui só porque eu tenho uma aliança com você, assinei um papel com você, então eu vou cumprir minha parte, tu cumpre a tua parte, que vai dar tudo certo. Isso também é um casamento. Isso também passa aí pelo mundo. Uma outra coisa é você ver uma mulher com olhos brilhando, radiante, feliz, bonita, o rosto, sabe, brilhante. E não é sobre o que ela tem, é sobre o quanto ela é amada. Maridos, é ir muito além de dar presente, de pagar o cartão de crédito. É sobre honrar, é sobre cuidar, servir, entender a linguagem de amor dela, fazer ela se sentir a mulher mais bonita e amada do mundo. É para você fazer Jesus sentir o seguinte: Senhor, a minha vida é para o teu louvor. Eu quero que o Senhor ache que valeu a pena o Senhor morrer na cruz por mim. Eu sei que eu nunca vou ser digno do que o Senhor fez por mim, mas eu vou morrer tentando mostrar para o Senhor que valeu a pena. Isso é se vestir com as vestes adequadas. É fazer para Deus porque Ele fez primeiro. Não é para tirar de Deus algo, é para entregar-lhe algo. Nossa vida é como um altar. Nossa vida é como um altar de sacrifícios para Deus. Mas não como quem está querendo, como faziam os gregos, faziam um sacrifício para obter algo. Nós estamos dizendo, o Senhor já fez algo. O que o Senhor fez é suficiente. Só precisa fazer mais nada. Eis aqui a minha vida. E quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo isso. Eu vejo um homem que resolveu largar o seu barco, largou as suas redes, e mesmo sendo impulsivo, puxou a faca, cortou a orelha lá do cidadão. Mesmo sendo alguém tosco às vezes, que Paulo teve que confrontar-lhe face a face, porque quando ele estava no meio dos judeus, ele voltava à prática da lei, quando ele estava no meio dos gentios, aí ele era mais maleável. Mas Pedro queria acertar. Pedro deu a sua vida por isso. E ele, com o Espírito Santo de Deus, mudou a realidade da geração por onde ele vivia, onde Deus colocou ele. Eu e você, nós temos esse mesmo chamado. Mesmo chamado. Deus vai curar as nossas dores, as nossas emoções. Deus vai restaurar a nossa vida, o nosso caráter. Deus vai nos chamar para um relacionamento. Deus quer nos encher do seu Espírito, não só para nós, mas para que a gente transborde e que através de nós o seu nome seja conhecido. Eu consigo ver isso na vida de todos os discípulos, que ele chamava de amigos. Vou contar para vocês uma história que não é mais de Epinêmides, que agora todo mundo já está sabendo quem era o tal do Epinêmides.
de um cara chamado Mordecai Ram. Viram falar em Mordecai Ram? Hã? Então, Mordecai Ram, 1934, estava pregando numa tenda nos Estados Unidos. E ele estava começando a ministrar como ele vinha fazendo naqueles dias. E Deus o alcançava com o poder do Espírito Santo tão grande, que as reuniões que ele fazia começavam a crescer, que já não tinha mais igreja que cabia a ele. Então ele começou a fazer cultos nas tendas, Marcão. Que aí abria aquela tendona, enquanto tinha gente, o povo chegava. E para não ficar muito desorganizado, cada reunião dessa tinha um zelador. Um belo dia, nesse dia, em 1934, ele estava numa tenda pregando. E 2 jovens de 14 anos olharam aquilo, viram aquela bagunça, aquele som alto, aquele mover, e falaram: quer saber? Volta outro dia. E aí o zelador que estava lá falou: não, vem aqui, meninos. Vou achar um lugar para vocês. E achou lugar para aqueles 2 meninos lá no meio daquela confusão. E eis que aquele dia o poder de Deus alcançou aqueles meninos. Alcançou não porque eles estavam precisando de algo, mas porque eles se arrependeram. Entregaram as suas vidas para Jesus. Billy Graham e o seu fiel escudeiro se converteram naquele dia. Porque o porteiro, o zelador, que ninguém sabe o nome, falou assim: ó, no dia que eu estiver aqui, Jesus não vai perder nenhuma vida. No dia que eu estiver aqui, passou na frente, meu amigo, vai ser salvo. No dia que eu estiver servindo a Deus, eu vou fazer com excelência. Eu vou achar um lugar. Eu vou cuidar. Eu vou estar acima da média. Eu vou levar as pessoas para Cristo. Eu não estou pregando, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. A gente não convida ninguém para vir para a igreja. A gente não convida ninguém, a gente não se esforça para trazer ninguém para a presença de Deus. E você acha que é discípulo de Cristo? Você não prepara a sua casa, você não prepara a sua agenda, você não prepara a sua vida. Você não arruma tempo para Deus. Eu chamo isso de morno no máximo. No máximo. Melhor que fosse frio, que não tomava o lugar de alguém que quer servir. Mas o nosso chamado é para que a gente seja quente. Apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, não frequentador de igreja, não é só estar na certidão, tem que estar com o nome no livro da vida, tem que estar servindo o Senhor, tem que ser conhecido por Deus na intimidade, pelo nome. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que Ele ama. É por isso que naquele dia, o Senhor Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci, meu filho, quem é você? Mas Senhor, eu fiz isso pelo Senhor, eu fiz aquilo pelo Senhor, mas eu não me relacionava com você, não me lembro de ter intimidade contigo. Gente, isso é sério. Nós temos o privilégio de termos intimidade com Jesus, viver uma vida não só onde o nosso conhecimento, o nosso diploma vai nos levar, é onde o Espírito Santo vai nos levar. É muito mais além. Foi isso que eu experimentei nascendo de novo. Eu deixei de ser um índice ambulante. Eu passei a ser alguém que amava, que me compadecia, que se preocupava e que queria ser um advogado excelente, sabendo que eu não ia ser só aquilo que eu ia conseguir, mas Deus ia me levar mais além. Eu experimento isso todo dia. Na minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu trabalho. Eu vejo que eu estou não aonde eu conseguiria chegar, é onde Deus está me levando. Como alguém pode querer uma vida menor do que essa? É entre nós e Deus. Você quer ser um advogado medíocre? Seja. Quer ser um crente medíocre? Seja. Quer ser um pai medíocre? Marido? Dá. Passa. Aqui, na igreja C, não. No meu turno, não. Aonde eu estou servindo, não. Aqui, não. Aqui vocês vão ser esticados pelo Espírito Santo.
Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus seja sobre a vida de vocês e os chame para esse relacionamento de intimidade. Recebam esse Espírito que traz ousadia e poder da parte de Deus, em nome de Jesus, que convence vocês a ter um relacionamento de amizade com Jesus. Aqui não. Tudo menos isso. No nosso turno, meu irmão, na sua casa, na sua família, seus filhos não vão se perder em nome de Jesus. Amém. Os que tiverem se perdido vão voltar. Vão ter experiências com Jesus. Vocês, pais, estão chamados a viver assim. No meu turno, não. Debaixo da minha paternidade, não, Vitor. No meu negócio, não vai ter mediocridade. E você vai perceber, como eu percebi no meio da caminhada, que a nossa virtude não é suficiente para nos levar lá. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus, intimidade com Deus. Deus mostra a porta aberta, a porta fechada, onde é para entrar, onde não é para entrar. Deus nos capacita. Deus nos dá sabedoria, cura. Isso é o Espírito de Deus que Ele deixou para habitar em nós. Não ignore isso, mas isso é para os amigos. Isso é para aquele que hoje está ouvindo do Senhor. Os cegos Bartimeus que estão sentados aqui. Aquela mulher que ia ser apedrejada quando foi pega em flagrante adultério. Você não merecia, mas o que você quer que eu faça para você? Já viu que Jesus ia fazer um milagre e perguntava, o que você quer? Nós somos amarrados pela nossa palavra. Você quer ser crente? Você quer servir ao Senhor? Jesus não está forçando ninguém não, meu irmão. Entende essa pergunta? Você quer mesmo? Eu tenho para te dar. Você quer mesmo? O que você vai fazer com isso? Se quer, eu te dou, eu faço a minha parte. Mas vai, não peque mais. Mas vá oferecer o sacrifício. Faça a sua parte. Existe uma parte que é nossa. E existe um relacionamento de amizade. Existe um servir e existe um ser íntimo. E é de graça. Mais do que isso. Meu irmão, traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus para as suas decisões, para os seus negócios, para a sua sabedoria. Convide Ele. Ele quer fazer parte da sua vida. É tudo dele. Como Paulo disse em Atos 17, é para Ele. Nós vivemos por meio dele. Epinêmides dizia isso 600 anos antes de Cristo. Se vivemos ou morremos ou existimos, é para Ele. Não é Ele para nos servir, eu para servir, que privilégio. Mas, Senhor, eu estou passando por isso daqui, me ajuda, vamos junto, o que o Senhor acha? Intimidade. Intimidade demanda tempo, coração e bolso. Porque as finanças tentam nos distrair e conduzir a nossa agenda, o nosso dia, as nossas prioridades, seja na abundância ou na falta. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. A nossa mente nos faz convencer de que nós não precisamos de Deus, a nossa razão. E o mundo está tentando tirar o nosso tempo da presença de Deus. Meus irmãos, oro e me comprometendo por ter sido mais curto hoje. Oro para que vocês tenham um relacionamento de intimidade com Deus. Não para que vocês sejam dependentes da igreja ser, do pastor Sérgio. É entre você e Deus. E eu quero finalizar dizendo isso. O relacionamento com Deus é construído no secreto. Não é o que você faz na frente dos outros. É o que você faz quando você fecha a porta do seu quarto. Sabe naquela oração entre você e Deus? Que você
Faz quando você chega no seu escritório, Senhor, me abençoa aqui hoje. Me dá sabedoria, manda cliente, me faz prosperar. Preciso pagar essa conta, mas eu quero também abençoar fulano, ciclano e beltrano. Senhor, faz cliente entrar por aquela porta. No secreto. Senhor, meu casamento, nós estamos com um problema aqui. Eu posso muito bem discutir, botar todas as minhas razões para minha esposa, mas eu oro, me quebranta, eu quero amá-la do jeito que ela é. Eu sei que o Senhor vai operar nela também, mas eu que preciso do Senhor aqui no secreto. Antes de eu ir para o embate dos argumentos e das razões, o Senhor me chamou para amá-la e eu quero amá-la. Está difícil, Senhor. Não é por ela, porque eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou racional. Ela o Senhor trata. Tempo de segredo com Deus. Menos tempo de publicidade, mais tempo de intimidade. Pesquise nos evangelhos e veja se eu estou certo. Jesus saía para orar no secreto. Jesus se descolava da pressão da multidão e dos discípulos para ter o tempo dele com o Pai. O povo da vida de Atos estava preso, orava, louvava. O povo via os irmãos presos e ia para dentro de casa orar. Vamos incrementar o nosso relacionamento de intimidade, secreto com Jesus. Ainda que ninguém esteja vendo, Ele está e te recompensará, te responderá. Deus sabe daquilo que nós precisamos antes da nossa palavra vir à boca. E Ele nos ama de forma apaixonada, como você nunca vai conseguir amá-lo antes da volta de Jesus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E eu posso repetir várias citações bíblicas para te convencer do seguinte: Deus faz a parte dele. Deus está pronto. Ele não é como o pai. Viu, Maurício, que o filho ou o neto pede iogurte, você vai ver se tem na geladeira. Ele tem tudo. Ele tem absolutamente tudo. Pergunta dele é: você quer? Eu posso te fazer o que você precisa. Você quer? O que você vai fazer com isso?